Filipenses é Paulo escrevendo para Filipos, a cidade de Filipos. Então, Filipenses é quem mora em Filipos. E Paulo, hoje eu vou contar um pouquinho da história de Paulo, mas olha só que lindo. Eu vou ler essa parte e eu gostaria que vocês ficassem imaginando onde estava Paulo. Olha só. Filipenses, ele é um livro da alegria. Tem muitas vezes, eu não sei quantas vezes, eu ia pesquisar até quantas vezes ele fala sobre alegria. Alegrai-vos, alegrem-se, alegrem-se. O tempo todo falando de alegria. Filipenses é sobre alegria. E aí eu vou ler lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Olha que lindo! A gente lendo que alguém está falando assim, olha, pensem em tudo que for verdadeiro, em tudo que for digno de respeito. Você pensa, eu acho que ele está lá numa mansão, numa cama bem quentinha. Esse Paulo deve ter tido uma boa vida, está escrevendo aqui para o povo, dando essas dicas. Olha, pensem em coisas boas. Devia estar em um lugar confortável, não é mesmo? Pois ele estava preso em Roma. E eu tive a oportunidade de ir nesse lugar, na prisão dele em Roma. E digo que é no sótão, assim, ó, num lugar bem úmido e escuro, pequenininho, e ele estava escrevendo tudo isso. E aí depois, olha só, que lindo que eu falei assim, eu vou até ler um pouquinho mais só para vocês entenderem assim o quanto que ele estava não olhando para as circunstâncias, porque ele fala assim, ó, aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Que lição de vida, hein? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas usam só esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, mas quando você lê o contexto, você fala, entendi. Mesmo se a circunstância estiver ruim, pode estar passando o que for, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque é ele quem me fortalece para passar por qualquer desafio. Vamos orar, gente? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque essa palavra chegou a gente hoje e a gente vai poder aprender um pouquinho de Paulo, entender um pouquinho da mente de Paulo e que a gente possa realmente ter esse coração ensinável para entender o que o Senhor quer, como que o Senhor quer que a gente pense. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, eu quero ter a resiliência de Paulo, passar por desafios igual Paulo e me manter alegre em qualquer situação. Uma das coisas que ele fala bastante aqui é para a gente não andar ansiosa e para a gente ter paz. Então, olha só que interessante, em vez de ele se revoltar numa prisão, e a gente vai ver ainda do que isso, o desapego de Paulo, né, com a própria vida, e ele nunca foi assim, ele não era assim. Mas, antes de tudo, eu queria falar sobre pensamento com vocês. A gente sabe que tudo começa no pensamento. E tudo começa no pensamento mesmo. Logo que a gente pensa, a gente sente. Gente, são milissegundos. Milissegundos. Se eu falar alguma coisa aqui, a Kátia contou uma história para a gente aqui. Kátia, eu tremi. Quando ela contou, eu tremi. Você acredita? Eu fiquei tremendo aqui. Por quê? Porque ela me falou uma coisa, eu pensei e logo eu senti. O meu corpo reage também. Né? A gente assiste um filme, ai, que é romântico, a gente chora. Então, assim, a gente pensa, sente, age e tem um resultado. Isso pode ser ótimo, isso pode ser ruim. Se a gente tem um pensamento bom, o sentimento vai ser bom, eu vou reagir, vou ter um comportamento bom, vou ter um resultado bom. Desse resultado eu vou pensar de novo, tá tudo bem, ok, entrei num ciclo virtuoso da vida, tá maravilhoso. Agora, e se esse pensamento for ruim? Qual que é o sentimento que eu vou ter? Qual que é a atitude que eu vou ter? Como é que eu vou me comportar? E qual vai ser esse resultado? Será que eu vou me sentir ressentida? Vou me sentir frustrada? E aí, agora que eu estou aqui nessa situação, como é que eu vou retroalimentar esse meu pensamento? De um jeito ruim também, e a gente entra num ciclo de caos, um ciclo de desorganização, um ciclo vicioso. E aí eu fiquei pensando muito assim sobre o que é que tem dentro da nossa mente.
O que é que tem dentro da nossa mente? Como que a nossa mente é tão poderosa assim? E o que é que tem marcado os nossos pensamentos? E a gente foi vivendo, e se eu perguntar aqui para vocês, se eu colocar aqui uma situação para vocês, cada uma vai ter uma percepção da situação que eu colocar aqui. Umas vão ficar com medo, outras vão ficar assustadas, outras vão ficar numa boa, outras vão olhar e falar, ah, ok. Por quê? Que cada uma vai ter uma percepção? Porque todas nós aqui somos extremamente diferentes. Extremamente diferentes. Porque o que eu vivi, vocês não viveram. O que uma viveu aqui, a outra não viveu. Cada uma viveu numa cultura, cada uma teve um ambiente diferente, cada uma teve uma dor, teve um trauma, ou teve alguma coisa que não se sentiu bem, ou então teve uma vitória, ou então levou a vida de um jeito diferente. A gente não sabe, cada uma aqui foi tendo histórias e vivências e repertórios emocionais que foram marcando a própria história e que hoje a gente meio que tem alguns moldes que ficam dentro dessa mente. Então, esses moldes mentais que a gente tem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não sei se vocês vão se identificar, eu vou dar alguns exemplos, mas esse eu vou esmiuçar só para vocês entenderem e depois vocês pensam se vocês têm os outros. Por exemplo, um molde que pode definir aí nosso sentimento e a nossa vida. Eu não sou boa o suficiente. De repente, alguma hora da minha vida, eu senti que eu não fui boa o suficiente, não me achei competente. Achei que eu fui insuficiente. E aí, por causa disso, agora eu tenho um sentimento de inadequação, por exemplo. Eu me sinto mais diminuída, porque eu faço, e quando eu olho, eu acho que nunca está suficiente. Então, eu me cobro demais. Às vezes a pessoa que tem esse molde mental do eu não sou boa o suficiente, entrega um trabalho perfeito, mas para ela mesma acha que não está perfeito. E aí ela se cobra demais. E aí ela fica ansiosa. E aí ela se compara. E aí o resultado é frustração. Frustração, poxa, eu faço e nunca eu consigo atingir o resultado que eu quero. Não é nem que os outros chegam e pedem, ela mesma se cobra. Já imaginou que pesado viver nesse ciclo, num ciclo de autocobrança fortíssima? E aí a gente vai vivendo nesse ciclo. E aí o que você faz? Você fala assim: ah, eu vou criar paredes aqui em mim. Porque se eu criar paredes em volta de mim, pelo menos ninguém vai ver que eu não sou boa o suficiente. Ou então eu vou me esconder para ninguém ver que eu posso errar. Ou então eu vou me esconder simplesmente só para me proteger. A pessoa que vive assim está o tempo todo fugindo de um ponto de falha. Eu não posso falhar. Senão vai todo mundo descobrir que eu não sou suficiente. Ou então ela nem se coloca com medo. Ela tem tudo projetado, só que não vai para frente. Por quê? Porque há medo de falhar. E aí vem a caverna. O mundo te esperando aqui fora e você entra na caverna. O mundo precisando de você, porque você é muito boa, mas você acredita que você não é boa o suficiente. Mas você está lá na caverna e está todo mundo gritando: sai, pelo amor de Deus, você é importante para a gente. O mundo tá muito forte, assim. A gente está entrando num padrão muito de performance. Parece que a gente precisa estar numa performance altíssima o tempo todo e a gente está perdendo a nossa vida, esperando ficar no nível da performance que o mundo está pedindo. A gente está perdendo nossa saúde, a gente está perdendo os nossos relacionamentos mais importantes, a gente está perdendo até entrar em contato com a gente mesmo, porque não está dando tempo. O mundo está acelerado e está pedindo demais, e a gente está deixando a vida passar, gente. E a gente está deixando a vida passar. É muito duro viver assim. Eu vou colocar aqui para vocês mais algumas frases que, de repente, eu tenho, você tem, e que, de repente, olhando para essas frases,
você consiga se auto-observar dentro do teu dia, dentro desse ciclo que, de repente, a gente está num caos e não percebe. Então, eu vou falar algumas frases bem rápidas para vocês. A primeira que eu falei é: eu não sou boa o suficiente. Eu não tenho valor. Mesmo que o mundo te fale que você tem, você acha que você não tem valor. Eu não consigo. Eu dependo dos outros para dar certo. Você tem alguma dessas frases? Pensa. Eu nunca vou ser boa o bastante. E percebam, hein? A gente só consegue falar essas frases aqui se a gente está olhando para fora. Ninguém aqui de verdade está olhando para dentro. É alguém se comparando com fora. Repara. Ninguém me ama de verdade. Se me conhecessem de verdade, iriam me rejeitar. Eu sempre faço tudo errado. Eu sou um fracasso. Se eu não controlar, aí tudo vai dar errado. E se eu descansar, tudo vai desmoronar. Eu nunca serei igual a fulana, a não sei quem. Difícil viver refém desses moldes. Difícil estar tão presa a esses moldes aqui. Isso aqui é prisão. E eles só vieram porque aconteceu alguma coisa lá atrás, porque a gente não nasceu com nenhum deles. Nenhumzinho. E aí eu queria falar para vocês sobre Paulo, porque Paulo tinha moldes. Paulo também tinha moldes. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Saulo, o que ele fazia? Ele se acomodava, ele se achava, ele era altivo, porque ele tinha uma boa reputação, ele fazia boas obras, ele tinha títulos nobres, ele tinha status, imagina que todos os pensamentos dele estavam em cima do que ele tinha, do que ele fazia. Até que um dia, na estrada de Damasco, ele se encontra com Jesus. E aí vem uma luz bem forte e cega ele por alguns dias. Aquela luz deixa ele, eu acho que é a hora que ele mais enxerga. Porque ele começa a enxergar onde ele estava, como ele estava, o que ele estava fazendo da vida dele. E era a oportunidade de transformação da mente e da vida dele. O encontro que ele teve com Jesus. E aí, olha só, a transformação dele foi tão grande que ele muda o nome dele, o significado dele, de Saulo para Paulo. E ele fala assim, olha, na própria em Filipenses mesmo, no 3, lá no 7, ele fala assim, ó, tudo isso que ele tinha aí, que eu contei para vocês, ele fala assim, ó, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Porque ele fala, cara, não era nada disso. Eu estava correndo atrás do vento, eu estava me debruçando em cima de nada, eu estava preocupada com os moldes do mundo. E olha que lindo, ele também escreveu uma carta para os romanos. E lá em Romanos 12, 2, ele fala assim, ó, não vos conformeis com esse mundo. Sabe o que é conformeis com esse mundo? Não pega a forma desse mundo. Não vos amoldeis com esse mundo. Não pega o molde do mundo. Ele falando isso. Mas transforma a sua mente. E aí ele fala, transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Dá para a gente viver a vida que Deus quer para a gente, se a gente não transformar a nossa mente por esse versículo, não. Ele está falando assim, olha, presta atenção, esse versículo, a primeira parte dele fala, ó, deixa seus moldes, para de se amoldar ao padrão desse mundo. Os nossos moldes se separam do nosso relacionamento mais profundo com Deus, gente. Sabe por quê? A gente continuar carregando esses moldes é a mesma coisa que a gente chegar para Deus e falar assim, ó, você me fez imperfeita, você erra. O Senhor erra.
Porque você se definir como eu não sou boa o suficiente, você está falando que o amor de Deus por você não é suficiente, que você não foi gerada no amor dele e que as coisas que ele faz não são suficientes. Vocês concordam? Você falar eu não tenho valor é como se você estivesse rasgando o versículo você é minha obra-prima. Quando você fala assim, olha, eu não sou amada, e se descobrissem quem eu sou, eu não seria amada, é como se você estivesse rasgando o versículo com amor eterno, eu te amei. Então, o que, que eu entendo? Que antes desse pensamento, a gente tem que entender quem nós somos nele, não no padrão do mundo. E lindo que Paulo aprendeu, um homem ensinável, hein? Que aprende. Quem sou eu? Quem é você? Vamos aprender com Paulo a aprender alguma coisa? Que olhar para ele não era que olhar para o que ele tinha, para o que ele fazia, não podia definir ele. Mas o que Jesus pensava dele era o que definia ele de verdade. Olha que lindo. Então, para de pensar que você é incapaz. Não se defina desse jeito. Para de pensar que você não é amada ou que você é um fracasso. Que grande mentira que você tem acreditado durante todo esse tempo. Por que, que você insistiu em contar essa mentira para você? Porque, gente, a Bíblia, ela não mente. A gente tem que agora parar de ser treinadas pelo nosso passado e começar a ser treinadas pela palavra. E eu achei tão lindo uma frase que eu li de John Stott. E ele fala assim, ó, a Bíblia é o espelho que nos permite ver não apenas o que somos, mas o que podemos nos tornar. Transformação. E é um rompimento mental, né? A gente está deixando padrões mentais para trás. É de amanhã, de hoje para amanhã, mudei tudo? Não. Mas é um processo intencional. É eu chegar e perguntar assim, ué, isso que eu estou pensando agora é um pensamento de Deus para mim? Ou é um pensamento do meu molde antigo que eu quero dispensar? Isso que eu estou pensando agora é um pensamento de Deus para mim? Ou é o pensamento do eu molde antigo? Eu molde antigo. Porque olha só que lindo. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, da nova criatura. Em Cristo somos novas criaturas. E aí ele continua: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente encontra Cristo, é igual Paulo encontrou, de Saulo, virou Paulo. Qual o significado? Qual o novo significado a gente quer dar para a gente hoje? Jesus quer dar para a gente hoje? Por que, que a gente vai insistir em continuar no padrão antigo se ele está falando, ó, a partir de agora é nova criatura, deixa para trás tudo que é de trás. Olha para frente, você tem uma vida nova. Eu tenho uma vida tão linda, mas o que está me separando dessa vida que eu tenho para você é você continuar se achando insuficiente, é você continuar achando que você não consegue. Eu estou falando para você, eu estou agindo com você, nós somos coparceiros. Filha, eu estou com você. Eu queria convidar hoje eu e você parar de sermos órfãs e virarmos filhas. Sabe por quê? Porque filha confia no pai. E ele adotou a gente. E eu uma vez eu tive uma aluna, gente, que eu dava aula para ela há muito tempo mesmo. E ela nunca tinha me contado que o filho mais novo dela era adotado. E eu dava aula para a filha dela também. Mas eu sempre achei o filho novo muito igual a ela. Quando ela me contou, eu falei assim: não, 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 não. Como assim? Aí eu comecei a reparar que todo filho adotado fica parecido com o pai adotivo. Vocês já repararam isso? Eu tive várias outras experiências assim. E eu fiquei pensando hoje, puxa, se eu sou filha adotada, eu quero parecer o máximo possível com Jesus.
Jesus era manso, era humilde, era empático. Ele amava, 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 perdoava, perdoava, perdoava. Ele também chorava, ele também sentia, ele não fugia das emoções dele. Poxa, eu quero tanto parecer com esse Jesus. Ele era humilde, muito humilde. Quanto que a gente tem se gabado, né? A gente tem se achado mais do que. A gente tem que aprender tanto com ele, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo Deus. Hoje eu queria mesmo convidar a gente para deixar essas mentiras, para derrubar muros, para você deixar lá no passado as coisas que você ouviu e que você quer esquecer, as suas dores, algumas feridas que ainda você vem carregando. Entrega hoje. Não deixa essas feridas virarem moldes, ficar engessando você, ficar te limitando e não deixando você viver a vida que você foi projetada para viver. A gente começou hoje falando sobre você pensar sobre coisas boas, a gente só vai conseguir pensar sobre coisas boas quando a gente já tiver entendendo que menos de nós, mais dele. Menos de nós, mais dele. Eu já falei para vocês, o lema desse ano meu é: Senhor, me esvazia de mim, até que em mim se ache só a ti. Sabe? Que ele seja o centro da nossa vida. Ele sendo o centro, você já imaginou? Às vezes a gente se sente sozinha, a gente nunca vai estar sozinha, porque ele habita em nós. Nós somos filhas. Filha se sentir segura. Filha não precisa ficar dando conta de tudo. Filha não fica implorando por amor. Filha não fica implorando por reconhecimento. Filha não fica implorando para falar, me dá mais valor, me dá mais valor, me dá mais valor, porque o simples olhar do pai, ou a simples presença do pai, ou a mão dada do pai, já deixa essa filha tão segura. Que hoje a gente possa, de verdade, agir e se comportar na esperança de entender que nós somos filhas. Me conta, qual música que você vai cantar pra gente? Agora eu tô curiosa. Esse Deus é muito lindo mesmo. E por muitas vezes eu tenho várias vozes dessas dentro da minha cabeça. E quando eu canto esse louvor, eu canto justamente pensando sobre isso. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. Que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou,
sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei os meus fracassos e as vitórias, te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, o que diz sobre mim. Eu creio sim. Amém. Gente, eu pensei que você ia cantar outra, levei um susto. Meu Deus, é demais, Mi, obrigada. Era essa, né? Tem Era tudo a ver. tudo. E essas Uau. vozes, ó. Tchau, vozes. Tchau, ruídos na mente. Tchau, ruídos na mente. Que a gente possa de verdade silenciar Amém. toda essa mente barulhenta que vem. Gente, a gente tem de 40 a 60 mil pensamentos por dia. A gente está falando aqui sobre destino. Destino, a gente não está falando aqui só sobre pensamento. Se você veio aqui pensando, é só sobre pensamento, não é. Isso define vida, isso define rota, isso define relacionamentos. E que a gente possa ter performance, sim, performance relacional. Relacional, eu comigo mesma, relacional, eu com o próximo, relacional, eu com Deus, profundidade, intimidade. Que esse seja o nosso objetivo. Sabe, que a gente não queira viver só no superficial, no vazio espiritual. Não dá para negar, a gente existe um mundo espiritual. A gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar e a gente tem que começar se posicionando espiritualmente para que mentalmente a gente possa melhorar emocionalmente para que fisicamente a gente seja bem. Entenda, é espírito, é mente, é emoção, é físico. A gente não está aqui falando de coisas que não existem e eu queria muito que vocês aguçassem essa percepção do deixa eu perceber, ajoelha hoje, fala com Deus, fala, eu sei que amada sou, mesmo que eu não me sinta assim. Às vezes você não se sente, você é. Às vezes você não está se sentindo capaz, você é. Você não precisa sentir, você é. Só entenda isso. E isso, você tem que se definir pelo que os céus falam de você, não sobre pessoas que estão também feridas e limitadas estão falando. Olha para o alto, olha para o eterno, olha para esse Pai espiritual, ele que te fez. Ele te conheceu antes de te formar no seu ventre. Ele sonhou com você. Ele sonhou com você. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. A gente vem hoje aqui abrir mão da nossa velha forma de pensar para que, de verdade, a gente aprenda contigo. A gente entenda de verdade quem nós somos a partir do teu olhar, Senhor. Tira de nós, Senhor, essas paredes, Pai. Tira, Senhor, essas cascas, Senhor, que nós insistimos em deixar coladas em nós, Senhor. Não deixa a gente viver nessas prisões mentais, Pai. Eu te peço, Senhor, agora uma libertação mesmo, Senhor, uma libertação espiritual, Senhor. Vem, Senhor, fazer tudo novo na nossa cabeça, na nossa vida, no nosso comportamento. Nós não queremos ser reativas, Pai. Nós não queremos ser, Senhor, impulsivas, Senhor. A gente quer ter uma mente calma, uma mente tranquila, uma mente equilibrada. A gente quer ter a tua mente, Senhor. A mente de Cristo, Pai.
E que assim seja na minha vida, na vida dessas mulheres, Senhor, que nós sejamos mulheres parecidas contigo. Nós somos a sua imagem, a sua semelhança, Senhor, e que a gente possa entender que essa é a nossa real identidade, Pai. Não deixe que a gente olhe para o lado ou olhe para fora, Pai, mas que a gente olhe para cima, para o alto, para o eterno, Senhor, e para dentro, Pai. E que a gente possa, com a tua ajuda, Senhor, caminhar com passos firmes, com passos, Senhor, consciente, Senhor, desperta mesmo a nossa alma, desperta mesmo a nossa alma, Senhor, desperta o nosso espírito, Pai, para que a gente possa te perceber mais e mais. Obrigada, Senhor, por hoje, obrigada por mais um desperta na nossa vida. Vem, Senhor, fazer tudo que a gente aprendeu aqui hoje, Senhor. A gente sair de um estado de sobrevivência e entrar num estado de transbordo, Pai. Eu venho te pedir, em nome de Jesus. Amém, amém.